O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto da Congregação Cristã Apostólica, transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar esse culto, irmãos, cantando o hino 48, 48. Trabalhando sem esmola.
Deus. Aleluia. Tá bom cantando os hinos, irmãos? Cante os hinos. Não perca seu tempo. Nós estamos na presença do Senhor e nós precisamos elevar a nossa voz em louvor, buscando dar a Deus um louvor perfeito. É bíblico, o Senhor se agrada. Nós precisamos sempre estar buscando agradar a Deus. Então cante, medite, glorifique, exalte o nome do Senhor. Agora vamos cantar o hino 267. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bem, irmãos, nós iremos aos pés do Senhor com oração. Que não seja mais um dia em que você está assistindo o culto, mas sem participar dele. Tem muitos irmãos que vai à igreja e fica mexendo no celular, fica pensando nas coisas da vida e nem sabe o que está fazendo na igreja. Nos cultos online, tem muitos irmãos que colocam lá o aparelho de celular ou a televisão, mas colocam no mudo, abaixa o som, viu, irmão Bruno? E aí, fica esperando só a hora da palavra. Irmão, a comunhão do culto é durante todo o culto. O Senhor prepara os corações. Por isso que nós cantamos louvores ao Senhor. Por isso que nós oramos a Deus. Então participe do culto, irmãos. Participe. Seja um irmão ou uma irmã que participa do santo serviço do culto.
glorifique ao Senhor. Mas como que eu vou participar? Eu tenho que escrever alguma coisa? Não. Glorifique ao Senhor, busque comunhão com Deus, cante os hinos, medite nas palavras dos hinos. Nós, irmãos, temos as nossas aflições, mas todas as vezes que nós nos apresentamos na presença de Deus para fazer um culto, o Senhor visita a nossa alma, alegra o nosso coração. Quando nós participamos do culto sem atender, porque não precisa estar atendendo para sentir o Senhor, mas nós estamos em comunhão, o Senhor também visita o nosso coração. Irmãos, a comunhão é importante. A comunhão é muito importante. A oração é muito importante. Dias atrás, atendendo um culto aqui nesta congregação, um culto online, nós demos o conselho aos irmãos que as madrugadas não são feitas somente para dormir. E não é feita somente para orar quando você tem causa. Também é feito para orar, para agradecer. E um servo de Deus ouviu aquilo, estava em comunhão com o culto. Ele, naquela madrugada, ele falou: eu vou orar. Começou a orar, agradecer ao Senhor por tudo quanto ele já viveu, por tudo quanto ele recebeu, pelas bênçãos do Senhor. Mas ele falou: Senhor, eu estou aqui só para agradecer, mas eu tenho esse problema, que eu estou sem insumo na minha empresa. Eu não sei onde eu vou comprar. Prepara todas as coisas, levantou e foi dormir. No outro dia, um funcionário antigo dele, que ele não via já há muito tempo, ligou para ele e falou assim: tudo bem com o senhor? Tudo bem? Rapaz, aqui na entrada da cidade tem um cidadão vendendo o insumo que ele precisa na empresa dele, irmãos. Está tudo pronto para consumir, é produto de qualidade, tem procedência e ele faz preço bom. Você não quer falar com ele? Ele falou: não é possível. Eu passo por lá todo dia, não vi isso. Ligou para o proprietário, negociou, mandou mensagem para nós, falando assim: irmão, a gente orou para agradecer e o Senhor nos abençoou. Amados, oração, comunhão no culto, o Senhor abre as portas que estão fechadas na sua vida. Nós vamos orar agora. Esqueça um pouco dos teus problemas, glorifica o teu Deus, e em tudo o nome de Deus você glorificará o nome dEle por tudo o que Ele fará na tua vida. Juntos em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao vivente Filho de Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Altíssimo Deus, Pai de infinita misericórdia, graças te damos, mais uma vez por estarmos na tua presença em ato de humilhação, rendendo-lhe graças pela boa sorte que coube a nós de sermos chamados teus filhos, herdeiros das tuas promessas nos céus. Graças te damos, Senhor, pelo fôlego de vida, pela condição que tu tem nos dado de estarmos na tua presença, seja através, Senhor eterno, de um aparelho celular, seja nós na produção desse culto, não importa onde estejamos, Senhor, mas estamos com a nossa mente voltada ao trono da tua glória e temos certeza, Senhor eterno, que é tempo, é dia aceitável para tu falar com as nossas almas também. Senhor, enche-nós do teu Espírito Santo pelo amor do teu nome, e das nossas faltas, Senhor, nós te pedimos, perdoa elas pelo amor do teu santo nome também. Não nos julgue com justiça, tampouco com o peso da tua mão, Senhor, mas que a tua mão possa nos sustentar debaixo das asas da tua misericórdia também. Ó Deus de piedade santo, apresentamos todos os pedidos que o teu povo tem feito menção, Senhor. São tantos pedidos por enfermidade, causas, aflições, Senhor, desencontros amorosos, mal entendimento, Senhor eterno, causas difíceis na justiça, mas nós estamos diante do Rei que fez os céus e a terra, e nós apresentamos todos os pedidos dos pequeninos nas tuas mãos, Senhor. Toma na tua mão pelo amor do teu santo nome, Senhor, e onde houver, Senhor eterno, enfermidade, causas
Aonde houver, Senhor eterno, depressão, aonde houver, Senhor, necessidade financeira, entra com providência pelo amor do teu santo nome, Senhor. Que permita também, Senhor, que haja consolação nos enlutados, na viúva, no viúvo, no órfão, pelo amor do teu santo nome. Ó Deus de misericórdia, graças te damos por tudo, porque nesses dias, Senhor, que o mundo lutou, que o mundo se fechou, as portas, Senhor eterno, da misericórdia e da palavra se abriu na vida de cada um dos teus filhos que estão recebendo esse culto também. Graças te damos por tudo, Senhor, que aquilo que não subiu na nossa mente, nem desceu no nosso coração, tu tem feito para nós também. Glória ao nome santo do Senhor. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, também apresentamos, Senhor, já ia nos esquecendo. Manda do céu um passo da tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não nos despeça vazio, antes, Senhor, encha o nosso celeiro pelo amor do teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos, rendemos-lhe graças por Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive e intercede por nós eternamente. Amém. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Criador. Irmãos, como nós falamos de participar do culto, nós também tomamos a liberdade de comunicar aos santos um pedido. Quando nós temos uma festa, quando nós temos um encontro de família, um encontro de amigos, nós convidamos as pessoas para estarmos juntos, um casamento, um aniversário, uma confraternização de maneira geral. Quando nós recebemos na internet uma mensagem engraçada, uma mensagem de força, uma crítica de um governo ou uma defesa de um governo, o que nós fazemos? Nós compartilhamos, nós enviamos para as pessoas. Os cultos que nós temos atendido, temos produzido pela Cristã Apostólica, são cultos que nós temos um cuidado para que as pessoas que recebam em paz e em comunhão, independente da igreja que elas sejam membradas. Porque, irmãos, é o que o Senhor nos despertou, que na pandemia pudéssemos levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Temos feito isso, mas o nosso esforço é limitado. Nosso poder de comunicar é limitado. Quem produz o culto, produz em comunhão para que o nome de Deus seja glorificado. Quem atende os cultos também faz da mesma maneira. E quem recebe, tenho certeza também que tem comunhão para receber o culto. Mas nós pedimos um pouquinho a mais, irmãos, que vocês possam compartilhar o nosso culto, que possam se cadastrar nas páginas que nós temos no YouTube, no Facebook. Por que isso, irmãos? Por quê? As igrejas fechadas não é motivo para pararmos de buscar o Senhor. E tem muitos que não estavam congregando em igreja alguma, não frequentavam igreja alguma e não estão perdendo o culto. E o Senhor tem sido glorificado na vida desses irmãos também, dessas irmãs. Mas eu te peço, compartilhe, vamos alcançar mais pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Vamos alcançar mais famílias. Vamos encher a terra com a palavra de Deus, irmãos. Vamos comunicar, e se cada um de nós comunicarmos com 3, 4, irmãos, olha o bem que nós estaremos fazendo. Estamos levando mensagem de paz aos corações. Os irmãos recebem bem esse pedido? Se os irmãos estiverem nessa comunhão, que Deus possa abençoar a vida de cada um também, na multidão da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em continuação ao culto, vamos cantar o hino 287.
Nós falamos para os irmãos compartilhar o culto, o hino veio para lançar a semente. Então, irmãos, compartilhe para que o nome de Deus seja glorificado na boca daquelas pessoas que nós nunca alcançaríamos, que o culto nunca chegaria até a vida delas. Mas, irmãos, o que importa é a palavra chegar, o que importa é gerar comunhão, o que importa é levarmos paz, confiança, fé aos corações, em que tempo seja, mas que o nome de Deus seja glorificado por tudo. Vamos ficar nessa comunhão para que o Senhor nos envie a sua palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aos irmãos que estão com a Bíblia, convido a abrir no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, iremos ler o capítulo 2. Se os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus. Amém. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude de inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me, vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que nunca viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não estando ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo e aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria.
em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne, somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra que o Senhor nos envia hoje é uma carta que faz parte das cartas enviadas por Paulo aos irmãos de Colossos, uma pequena cidade, mas muito próxima de Laodiceia, mais uma cidade que, numa região geográfica muito pequena, tinha uma igreja muito próspera e abençoada por Deus. O apóstolo Paulo não chegou a ter contato pessoalmente com esses irmãos, não foi ele quem implantou a igreja, mas em uma das viagens missionárias em que ele esteve, se não me falha a memória, em Éfeso, ele, que é próximo dessa cidade, a partir dali as igrejas foram sendo plantadas nos demais locais, e aqui tem uma igreja próspera, abençoada por Deus, temente ao Senhor. Irmãos, e a carta, quando nós lemos, nós já percebemos que o apóstolo Paulo tinha um carinho especial por esses irmãos, ainda que ele não os conhecesse, mas eram irmãos que davam e gozavam de bom testemunho. Então Paulo os conduzia, ia até eles com uma carta com informações para a prosperidade espiritual deles. E aqui, irmãos, nós encontramos muita riqueza de informação a respeito daquilo que, segundo a inspiração que Deus dava ao apóstolo Paulo, o que o Senhor requer de nós. No início desse capítulo, no verso 2, ele ora para que os corações dos colossenses sejam consolados, estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude de inteligência. Enriquecidos de uma inteligência plena. Sejam homens e mulheres sábios, para que possam interpretar, conhecer os mistérios de Deus, nos quais estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amados, nós não podemos confundir a nossa fé com limitação. Nós não podemos ter em nós limite para conhecer, para saber, para ser e alcançar uma benção especial. O que o apóstolo deixa aqui escrito para nós é que aquela mente que está em Cristo, quanto mais inteligência ela tem, mais mistérios da palavra ela recebe, mais interpretações ela encontra e mais ela é usada por Deus para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Se o Senhor fez os céus e a terra, se o Senhor inspirou Moisés para escrever os primeiros livros da Bíblia, se o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a criar, implantar igrejas somente em cidades cosmopolitas, onde pudesse haver uma rápida penetração do Evangelho a outras sociedades, é porque nós não seguimos um Deus, irmãos, limitado, não seguimos um Deus com pouco conhecimento. O Senhor é forte, poderoso na guerra, na batalha. O Senhor, pelo Espírito Santo,
deixou sobre nós a condição de, invocando o Senhor, invocando o Espírito Santo, nós pudéssemos entrar pela cidade, assim como faziam os discípulos, e curar os enfermos. Mas, irmãos, o Senhor é o mestre de toda a sabedoria. Toda a sabedoria está encerrada com o Senhor. Então aqui o apóstolo nos instrui, amados, nos aconselha que busquemos sabedoria. Não é pecado você desejar conhecimento. Não é erro, você não está transgredindo leis espirituais quando você quer conhecer mais a respeito das coisas. Você tem que ser um cristão, uma cristã, um servo de Deus, abençoado e abençoador. Irmãos, as igrejas, as irmandades que se congregam, independente de que igreja for, precisa buscar, irmãos, precisa ter bom intento, precisa desejar coisas grandes, porque é da vontade do Senhor. Como que uma igreja, irmãos, que não busca ser abençoada, como uma igreja que não busca sempre em comunhão com o Senhor, sempre em adoração a Deus, como uma igreja que não busca ser abençoada, pode, amados, a partir de uma igreja, implantar igrejas em outros lugares, de outras regiões. O Senhor precisa que nós trabalhemos no Evangelho, o Senhor que está pronto para nos abençoar, para que possamos fazer a nossa parte na expansão do Evangelho de Jesus Cristo na terra. Então, irmãos, seja em que tempo for que você receber esse culto, seja em que tempo for que você receber essa palavra, receba como vindo da parte de Deus este conselho: que esteja unido em Cristo na caridade e busque se enriquecer da plenitude de inteligência. Não é de qualquer jeito, irmãos. O Senhor quer formar um exército de especialistas, pessoas que têm sabedoria nas leis, sabedoria na medicina, sabedoria na maneira de empreender, sabedoria na maneira de ensinar, sabedoria na maneira de estudar. É isso que o Senhor requer de nós, amados. E aqui na sequência desta carta, o Senhor também, amados irmãos, nos instrui pelo apóstolo Paulo que devemos tomar cuidados, irmãos, com as igrejas, com as pessoas que julgam o outro pela maneira como se comportam, como se vestem. O Senhor está preocupado com o coração do homem. O Senhor está preocupado com o coração da mulher. Vamos, irmãos, nos livrar das limitações que temos na nossa mente. Vamos, irmãos, deixar para trás uma história de limitação. Vamos deixar para trás, irmãos, porque quantos de nós vivemos no passado ou no presente como os fariseus, que se julgam mais santos do que o outro pelo costume que tem, pela roupa que usa, pelo cabelo que tem. Irmãos, o Senhor quer o coração. Quantos sonhos desfeitos, quanto coração amargurado, quanta alma que viveu em aflição por ter sido tirado do meio de um grupo de adoradores a Deus por causa de costumes, por causa de roupa, por causa de alguma coisa que bebeu, por causa de alguma coisa que comeu, de contato que teve com algum assunto que não era da costume daquela sociedade. Amados, o Senhor nos desperta a pregar neste culto de que o Senhor quer
e Ele sonda os corações. A sua mente tem que estar ligada no trono da glória de Deus. A sua boca tem que ser fechada para julgar um ou outro. O Senhor quer salvar a todos, amados irmãos. Então hoje a palavra do Senhor vem para nos despertar a buscarmos sabedoria, porque tendo sabedoria será desvendado sobre nós os mistérios dos céus. O Senhor poderá se usar de nós em lugares nunca antes alcançados, porque o Senhor é dono do ouro, da prata e da sabedoria. E se nós somos filhos do Senhor, nós temos que ser participantes dessas bênçãos também. O direito da vida eterna nos é assegurado se formos fiéis, mas é lícito que gozemos dos bens que o Senhor nos dá, e é lícito que desejemos que o Senhor possa derramar sobre nós da sua sabedoria e dos teus favores. E irmãos, a palavra do Senhor hoje, ela é uma palavra não fria, mas é uma palavra que vem para colocar um ponto final na vida de alguém. Tem pessoas, tem famílias que estão sendo discriminadas por alguma coisa que se sucedeu. Mas o Senhor fala para você, por este culto, por esta palavra, que o Senhor não julga você pelo comprimento do teu cabelo, o Senhor não julga você pela roupa que você veste, mas o Senhor julga você pelo teu coração. Porque não importa que você tenha o cabelo crescido, a barba bem feita, que você vista um terno ou um vestido comprido e o teu coração seja um coração de amargura, de lamento e de condenação de todos aqueles que estão ao seu lado. O Senhor fala: eu prefiro você sem essa postura, mas com um coração sincero. Tudo aquilo que fazemos para agradar ao Senhor é agradável ao Senhor. Tudo aquilo que fazemos como um sacrifício pessoal ao Senhor é agradável ao Senhor. O Senhor se agrada de uma serva de Deus com cabelo crescido. O Senhor se agrada de um servo de Deus de uma maneira bem posta. Claro que sim, irmãos. O Senhor enxerga o coração, mas não é por isso que nós seremos julgados. Não é por isso que nós alcançaremos o direito da vida eterna. O que vai nos levar aos céus, irmãos, é o coração. É uma mente voltada a agradar a Deus. É uma mente voltada a ter comunhão de contínuo com o Senhor. Então se desapegue às suas limitações. Se desapegue ao que o homem fala para você. Se desapegue, irmãos. Quanto sonho desfeito. Quanta história interrompida. Por quê, irmãos? Porque o homem, a mulher, tem um comportamento onde ele acha que as obras, os costumes são suficientes e que todos aqueles que não se enquadram naquele perfil não tem direito à vida eterna. Irmão, não estamos pregando contra a religião, não estamos pregando contra a doutrina, nós estamos pregando com os corações, com os adoradores. Nunca professe nada que afaste alguém da comunhão de Cristo Jesus, irmãos. A nossa missão é agregar, a nossa missão é juntar, independente de que igreja seja. Eu, irmãos, tenho ouvido muito, os irmãos conhecem a nossa história, de onde nós saímos, fomos muito discriminados, mas eu ouço muita discriminação da lei, ouço muitas pessoas discriminando os que são da igreja A, discriminam os que são da igreja B, os que são da igreja C discriminam os irmãos que são da igreja D. Irmãos, o céu é um só.
e o Senhor sonda os corações. O Senhor não nos salvará, não nos dará o direito da vida eterna por um costume. O Senhor nos dará o direito da vida eterna pela comunhão, por uma vida dedicada a agradar a Deus. A salvação ela é pessoal. Então não julgue que a salvação do teu irmão está interrompida pela maneira como ele se comporta no costume. O Senhor te desperta, nos desperta a buscarmos sabedoria e buscarmos comunhão nós com Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixe que os irmãos, as irmãs, as famílias possam ser abençoadas, possam alcançar redenção na maneira como os convém. Não julgue, irmão. Não julgue, irmã. O Senhor quer nos ajudar, nos auxiliar, nos abençoar, se tivermos uma mente voltada a agradar a Deus, em comunhão com Ele. Quem busca comunhão com o Senhor não tem tempo de julgar. Quem busca comunhão com o Senhor não tem tempo de ficar ouvindo histórias, regras, morais, de costumes, como se isso fosse a chave para alcançar o céu. Hoje o Senhor fala com quem tem cabelo comprido, com quem tem cabelo curto. Hoje o Senhor fala com quem usa terno, com quem não usa calça. Hoje o Senhor fala com todos nós. Nós não seremos julgados pelo costume, nós seremos julgados pelo coração, nós seremos julgados pela comunhão que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Busquemos do Senhor sabedoria para entender os mistérios de Deus. Busquemos do Senhor, irmãos, sabedorias para que o Senhor possa prosperar os nossos caminhos. E entendamos que o que é para agradar ao Senhor, não importa como se apresente, mas que o Senhor possa renovar os favores dEle na vida de todos e nas nossas também. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora, amados irmãos, agradecer ao Senhor por este culto, em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Graças te damos por esse culto que foi aberto em memória da santidade do Teu Filho Jesus Cristo, pelos hinos que cantamos, pela oração que Tu tem dado à igreja, pelos conselhos, e maiormente te agradecemos por essa santa e bendita palavra. Senhor, uma palavra não convencional, mas Tu tem mostrado para nós, por essa palavra, Senhor, que Tu atua, os Teus favores estão sobre os não convencionais também. Senhor, permita que possamos alcançar sabedoria para podermos entender os Teus mistérios e podermos alcançar também ser abençoados por Ti na terra. Graças te damos pelos Teus favores, graças te damos pela esperança da vida eterna, que Tu possa nos conservar de pé, Senhor, que o homem, o líder, não possa, Senhor eterno, limitar a nossa fé, tampouco nos tirar dos caminhos que utilizamos para te agradar também e te buscar. Graças te damos por tudo quanto Tu tem nos dado, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive e é eterno para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 3, 4, 5. As
Os irmãos me perdoem que eu errei cantando a primeira estrofe do hino e faltou cantar que somente o Senhor nos faz vencer. Com fé espera no Senhor, somente Ele te faz vencer. Então tenha fé, até quem atende o culto erra. Se você errou, hoje o Senhor te justificou. Não é pela maneira como você está, mas é a maneira como está o seu coração que importa. Então, recebamos todos, irmãos, a santa paz de Deus, o grato amor do Senhor e a comunhão desse culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, possa estar nos nossos corações para sempre. Amém.